Olha, um tema que é muito falado hoje em dia, que seria interessante eu comentar aqui também, é sobre a questão da depressão. Eu vejo que cada dia que passa, muitas pessoas estão ficando deprimentes, né? Na verdade, estão entrando em depressão, vou usar o termo correto. E por que que tá acontecendo isso, pessoal? A gente tá entrando num mundo onde as pessoas não têm mais tanto valor. Não digo isso de maneira concreta, digo isso de maneira abstrata. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente está entrando num mundo onde a inteligência artificial, as máquinas se tornaram muito mais produtivas do que as pessoas. Então já começa aí. A gente não tem mais tanto valor assim para vários setores de trabalho, a gente não tem mais tanto valor para a mão de obra humana. Então, muitas pessoas estão perdendo emprego, estão largando aqueles empregos e estão começando a trabalhar com inteligências artificiais ou programadores que criam inteligências artificiais, gerenciadores de inteligências artificiais, engenheiros de prompt de inteligências artificiais, operadores de máquinas. Então a gente está perdendo o valor da mão de obra física em vários setores da economia, do mercado. Então, voltando para o âmbito pessoal, e a questão do valor pessoal, né? Que as pessoas estão perdendo valor, é que a vida hoje em dia está muito. Ao mesmo tempo que está muito mais fácil, está muito pior. Temos essa discrepância aí. Questão de facilidade e realmente se tá bom ou não. Que tá horrível. Por quê? Primeiro eu vou me apresentar, esqueci de me apresentar, né? Eu sou o Ninja Sincero, eu gravo vídeos aqui pro canal falando coisas que eu acredito, coisas que eu venho percebendo no mundo. E passo aqui pra vocês soluções e às vezes alguns desabafos sobre o que anda acontecendo, para que vocês possam evoluir como pessoas, assim como eu tô evoluindo bastante e ganhar muito mais dinheiro, ok? Então, voltando ao assunto sobre depressão. O que é depressão, pessoal? Vamos lá. A depressão, tem gente que fala que não tem como descrever a depressão, que a depressão não tem cura e blá 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 blá. O que é a depressão? A depressão é a falta de um sentido na vida. É impressionante. Todas as pessoas que têm depressão, elas têm uma falta de sentido na vida. Tem pessoas que vão discordar de mim, mas eu quero que você encontre uma pessoa que não tem falta de sentido na vida tendo depressão. É impossível, é impossível. Porque a depressão é uma falta de sentido da vida. Então, quando você vai conversar com uma pessoa que tem depressão, ela não pode não dizer com essas palavras que a vida não tem sentido, mas é o que ela demonstra. Então, ela se aga... às vezes, muitas vezes as pessoas não têm, algumas pessoas não têm depressão, justamente porque elas se agarram a um fato falso, a uma falsa ilusão de algo, né? Como se aquilo realmente fosse real. Ela cria na mente dela que é algo real, mas não é. Para não entrar em depressão, inconscientemente ainda. Já as pessoas depressivas são as que aceitam essa realidade delas, que não é uma realidade real, mas ok. E, e aceitam que elas não têm valor pro mundo, e aí entra naquele estado que vocês conhecem lá, e muitas vezes incapacitação de fazer tudo, que a vida não tem sentido para elas. Mas é isso, pessoal. Infelizmente é isso que acontece. Eu já passei por um momento de depressão, já passei, infelizmente. E eu digo para vocês, esse sentimento de depressão, muita gente diz que pode, pode sumir e tal de uma vez, mas é difícil. Geralmente, a pessoa que não tem sentido na vida, ela a depressão pode ir, depois ela volta, e vai e volta. Então, tudo na vida vai girar em torno do motivo. Do porquê que você está fazendo aquilo. Então, se você não tem motivo para viver, você, alguma hora, a depressão vai voltar. E por que isso acontece na gente? É muito comum hoje em dia a gente ter tanta informação, tantas opções de motivos,
para se viver que a gente acaba não escolhendo nenhum, né? É um excesso de motivos. Ah, para você viver viajando, para você conhecer coisas novas e tudo mais, para você cuidar da sua família, não sei o que lá. Mas tem tantas opções de vidas, né? São tantas comparações que nunca uma é suficiente para você. E aí você acaba não conquistando nada, ou o que você tem você já não começa a ter com tanto valor. E aí, às vezes, você alcança algo que você queria ter, algo material, então você coloca a sua motivação de viver em algo material, alcança aquilo e você percebe que a vida não tem mais sentido. E aí você entra em depressão. Então, pessoal, uma coisa que eu recomendo para vocês é não coloque suas expectativas em coisas materiais, tá? Então, quando você coloca seu motivo de vida em algo material, você acaba entrando em depressão quando você alcança aquilo. Porque quando é algo muito grande, que eu digo, né? Porque você passa a vida inteira perseguindo aquilo. Quando você realmente consegue, dá aquela sensação de e agora, sabe? O que eu faço? Não tenho mais um caminho a seguir. Pra onde que eu vou? Entende? Então, não coloquem uma meta de vida em algo material específico, como eu quero ter uma casa no Guarujá. E aí você passa a vida inteira perseguindo para comprar aquela bendita casa do Guarujá. Porque quando acontece isso, pessoal, infelizmente a vida vem com força, assim, dizendo: era isso que queria, né? Toma aí. E agora, o que tu vai fazer? E aí tu entra em depressão, infelizmente. Então esse é um erro muito comum que eu vejo, principalmente em colegas meus empresários. Tem muito colega meu empresário que eles colocam meta assim, viajar pra caraca e tudo mais, ser nômades digitais e blá 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 blá. Aí eles viajam pra 100 países, chega lá no final e fala assim, caramba, e agora, velho? O que eu faço? Sabe, já viajei pra 100 países. E aí, e agora? E aí eles entram em depressão, entende? E aí muitos deles voltam pro Brasil, passa aquele ano sabático, né? Meio tipo, vivendo ali algumas coisas no Brasil, falando assim, cara, viajei pra vários países, o Brasil é o melhor de todos, aqui é outro nível, esse aqui é lá, aqui é muito perigoso, sabe? É o mesmo, sempre o mesmo discurso e tal, mas aí eles nem gostam mais de viajar depois, falam assim, ah não, eu quero me estabilizar em algum canto, acho que eu vou me estabilizar aqui no Brasil mesmo, vou me estabilizar em Portugal, porque lá é top. E aí fica fixo aí, quase não viaja mais, raramente assim, entende? Então acontece muito disso. A pessoa coloca um objetivo material, alcançou, bateu depressão. Ok? Então tenha muito cuidado, pessoal, muito cuidado com isso. Então, se eu fosse dar uma solução para depressão, tem gente que diz que Jesus é a cura, a salvação para depressão. Mas essas pessoas não sabem expor isso da melhor forma possível. Por quê? Porque elas não entendem que o que traz a depressão é justamente o motivo de viver. Então, quando você coloca que, que Jesus, depressão é a falta de Deus, falta de Jesus, sei que lá, é difícil, cara, é difícil de você entender bem essa mensagem. Na verdade, é difícil você passar o que você quer dizer com essa mensagem. O ponto é que a sua vida tem que girar em torno de algo infinito, né? Um objetivo infinito, ou que seja extremamente tão detalhado assim, e tão grande que você nunca conseguiu alcançar em 120 anos de vida. Então, quando você coloca como meta de vida, por exemplo, a santificação, que é o meu caso, né? Eu busco todo dia me santificar e me tornar cada vez mais puro, mais santo, voltando aí às minhas essências, né? Como ser humano, eu começo a entender que não existe fim para mim. Mesmo que eu morra, eu ainda tô salvo no meu motivo de viver. Então, mesmo que eu estiver ali meio que no leito, sabe, para me despedir do resto do pessoal, eu ainda vou estar feliz ali de estar vivendo, porque eu vou estar na minha missão, vou seguir na minha missão, então eu vou seguir fazendo as coisas que eu sempre fiz. E isso não vai me impedir, entende?
Então, quando eu coloco essa meta infinita de me tornar minha melhor versão para todo sempre, né, independente do meu corpo, independente de tudo, sabe? Buscar realmente a minha melhor versão todos os dias, me santificar e ajudar as pessoas de alguma forma, que eu não vou abrir muito detalhes sobre isso agora. Eu coloco um objetivo que é impossível de eu alcançar 100%, né? Então eu sempre vou continuar ali com vontade de viver. Esse é meu objetivo de vida, a todo sempre. Mas claro que eu tenho outros objetivos que eu não vou abrir aqui com vocês. Mas esse aqui é o meu objetivo principal. Então tudo da minha vida vai girar em torno disso. Tudo. Meus gostos, minha aparência, tudo. Essa minha missão vai molda quem eu sou, né? Então, no último vídeo até falei sobre rejeição, sobre você encontrar um molde para você, você criar um molde para você de quem você quer se tornar. Eu criei justamente com a minha missão de me tornar uma pessoa melhor cada dia mais. Então, eu criei essa minha missão, eu encontrei essa minha missão e criei esse molde com base na minha missão. Então, todos os meus princípios é, foram criados juntos com essa missão. Meus valores são baseados nessa missão, meu estilo, minha aparência, meu modo de falar, meu modo de se portar é baseado nessa missão, entende? Então, essa é o então a conclusão do vídeo é justamente isso. Se você tem depressão, se você conhece alguém com depressão, entenda que essa pessoa precisa encontrar um motivo para viver, que muitas vezes ela não teve oportunidade de explorar o mundo para conhecer um motivo de viver. Então, a minha recomendação é que, por mais que você tenha preconceitos ou não, leia pelo menos um livro da Bíblia, sabe? Provérbios ou Eclesiastes, que são os meus favoritos. Talvez os Evangelhos de Jesus, Mateus, um dos Evangelhos de Jesus eu recomendo bastante. Então, comece pelos livros assim, mais comuns da Bíblia, os Evangelhos e esses dois de sabedoria que é imprescindível para todo ser humano, independente de religião. E aí vocês podem encontrar o motivo de viver, né, que vai além do material, do físico, que vai ali para toda a eternidade, ok? Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião. Mais uma vez aqui, estou sendo sincero com vocês, eu sou Ninja Sincero. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui, ó, muito interessantes, vocês podem assistir. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final, sou muito grato a você por estar assistindo até o final. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!